E a paciência do torcedor do Flamengo com o Rogério Ceni parece ter terminado. Tem até torcida organizada pedindo a saída do treinador. No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo bastante sobre esse assunto. Quero falar também sobre treinadores que têm sido sugeridos ao Corinthians para o lugar do Wagner Mancini. E Tati Castelhanos, parece que vem para o Palmeiras, mas vem depois do período de inscrições da Libertadores da América, mais uma mancada da diretoria alviverde. Para completar, quero te contar um bastidor importante sobre Galarza, um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada. Quanto mais ele entra em campo, mais caro fica. Por último, vou contar também sobre a terceira camisa do São Paulo. Será que é essa mesmo? Parece bem diferente. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês. Antes de começar a passar as informações do vídeo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ficando ligados também nessa dica. Esse vídeo é patrocinado pela AGClub7.bet, uma casa de apostas brasileira que tem como embaixadores a Luiz Chulap e Milene Domingues. E tem novidade no site, chegou na AGClub7.bet o Roleta Brasil. Primeiro e único cassino online totalmente em português. Dá uma olhada no vídeo. O número da rodada é o número 16. 16 é par, 16 é número. São jogos diários guiados por croupiers brasileiros, que assim como em cassinos físicos, interagem contigo e permitem a experiência e a segurança que qualquer cassino de luxo te oferece. E para ser ainda melhor, a AGClub7.bet preparou um presente para você. Se cadastrando agora no link que está na descrição desse vídeo, você vai ganhar R$ 7 para apostar em todas as opções do cassino, incluindo o Roleta Brasil. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, já tem o cadastro. Bem fácil. Vai no site da AGClub7.bet, procura pelo chat e envia o cupom Canal do Nicola, que você vai ter direito a esses mesmos R$ 7 para apostar. Isso porque na AGClub7.bet a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre o São Paulo, que vai muito bem dentro de campo, 4 vitórias em sequência ao longo de uma semana. Agora o foco está todo na Libertadores da América, o tricolor estreia nessa semana. Mas a grande notícia do sábado nada tem a ver com o campo. O site Foot Headlines apresentou o que seria a terceira camisa do tricolor para a temporada de 2021. Tentei a confirmação com dirigentes do São Paulo que preferiram não se posicionar. Acho que faz parte até de uma estratégia para o lançamento da camisa. Se você confirma que é essa camisa, você desvaloriza todo o produto e o lançamento. Como é que funciona essa camisa? Ela tem 3 listas bem grandes, nas cores vermelha, branca e preta. E a curiosidade é que essas faixas estão na horizontal. Na teoria, essa camisa poderia ter sido inspirada na do time de 1966. A grande diferença é que aquela camisa era na vertical, com o vermelho de um lado, o branco no meio e o preto do outro. Camisas relativamente diferentes. A atual camisa número 3 do São Paulo é toda preta e tem feito sucesso em vendas. Só para arrematar uma curiosidade, Júlio Casares, o atual presidente do São Paulo, foi um dos grandes responsáveis pela transformação ou pela permissão das terceiras camisas no tricolor. Isso porque o estatuto do clube proibia e havia enorme resistência dentro do Conselho Deliberativo. O Júlio, na oportunidade, era conselheiro e trabalhou nos bastidores para que se aprovasse isso, também na época em que era diretor de marketing. Bora falar agora sobre um dos destaques do Vasco na temporada, Matias Galarza, meio-campista paraguaio de só 19 anos de idade. Chegou por empréstimo ao Vasco, para o time de base, já foi promovido para o time principal e nessa temporada tem 8 jogos e 2 gols marcados, tudo isso com só 19 anos. Enorme personalidade, muito talento com a bola nos pés. Está emprestado até dezembro e a notícia preocupante é que quanto mais ele joga, mais caro fica. Como é que funcionou o contrato de empréstimo? O Olímpia topou liberar o jogador de graça, mas condicionou a compra ao pagamento de $700 mil por 60% dos direitos econômicos. A cada 10 partidas do Galarza no time principal, e esses $700 mil são acrescidos de $100 mil. Então, a partir do momento em que o Galarza disputar mais 2 jogos, em vez de 700 mil, o Vasco já vai ter de desembolsar $800 mil, com a única ressalva de que o valor máximo que o Vasco pode ter de pagar por esse 60% é de $1 milhão, cerca de 5 milhões e 600 mil reais. Não sei se o Vasco vai ter toda essa grana para um jogador que é de fato extremamente promissor, mas o problema é que as contas no Vasco da Gama hoje são bem complexas. Atleta que na temporada passada pelo Sub-20
disputou 18 jogos e marcou um gol. Nessa temporada tem feito enorme sucesso sob o comando do Marcelo Cabo. A diretoria do Palmeiras, que tem merecido muitos elogios nos últimos anos, a transformação das categorias de base, montagem de times competitivos, muitos títulos, além de finanças saudáveis, todos esses elogios, pelo menos nesse momento, têm dado espaço a muitas cornetadas. A última, protagonizada por Anderson Barros e companhia, diz respeito a Tati Castellanos. Atacante argentino, 22 anos de idade, pertence ao New York City. E o Palmeiras negocia com o Castellanos e com o New York City desde janeiro. A gente já passou da metade do mês de abril e o Palmeiras não conseguiu fechar a negociação a tempo para inscrevê-lo na Libertadores da América. O prazo se encerrou nesse sábado às 7 da noite e o Palmeiras não chegou a um acordo. Beleza, talvez seja até compreensível se a gente imaginar que o Palmeiras não quer gastar dinheiro. O grande problema é que a janela fecha e horas depois surge na imprensa a informação de que o Palmeiras vai, provavelmente na segunda-feira, bater o martelo em relação à contratação do atleta. Como assim? 3, 4 meses negociando e não conseguiu fechar no prazo. E aí 24 ou 48 horas depois o Palmeiras consegue a contratação do jogador para utilizá-lo somente na fase de mata-mata da Libertadores, se é que o Palmeiras vai garantir a classificação. Baita mancada de Anderson Barros, do presidente Maurício Gagliotti e dos membros do Conselho do Futebol do Palmeiras. Acho meio inadmissível para um clube da grandeza do Palmeiras, com enormes capacidades de receita e com a perspectiva de vender jogadores por valores muito altos na metade do ano, permitir uma situação dessa. Importante, Castellanos estava sendo comprado pelo Palmeiras por 4 milhões de dólares, ou mais ou menos 22 milhões e meio de reais. Você vai gastar toda essa grana para ter o jogador agora, mas só para aproveitá-lo a partir de junho. A fase de grupos da Libertadores vai ser disputada de maneira bem rápida, no fim do mês de abril e ao longo de todo o mês de maio. O Tati Castellanos também não pode jogar a fase de grupos do Campeonato Paulista, ficaria à disposição apenas para o mata-mata, embora o mata-mata já esteja logo aí. E aí, só para arrematar sobre essa história, o atacante argentino está desesperado para jogar no Palmeiras. Tem dado várias demonstrações públicas e internas da vontade de trocar o New York City pelo Palmeiras. Você pode estar se perguntando o porquê. Uma das justificativas é financeira. Nos Estados Unidos, o Castellanos ganha 250 mil dólares por temporada. Isso equivale a mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais dividido por 12. E ele ganha pouco mais de 100 mil mensais, em reais. No Palmeiras, vai ter seu salário praticamente triplicado. Bora falar sobre o Corinthians e a pressão muito grande em cima de Wagner Mancini. Treinador que perdeu da Ferroviária no meio de semana e só empatou com o São Bento nessa sexta-feira dentro de casa. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu uma nota nesse sábado criticando os jogadores e pedindo a demissão do Wagner Mancini. Não foi coincidência que, acompanhado desse movimento, passaram a tocar telefones dos dirigentes do Corinthians com intermediários e empresários sugerindo treinadores. Sim, já tem treinadores sendo sugeridos para o lugar de um técnico que ainda nem caiu. E de acordo com a minha apuração, a menos que ele seja um desastre nessa reta final de Campeonato Paulista, o Mancini deve ter mais alguma oportunidade de permanecer à frente do clube. Um dos motivos é financeiro. Ele ganha 280 mil reais por mês, é muito menos do que vários dos bons técnicos no mercado. O Renato Gaúcho, por exemplo, ganhava no Grêmio 1 milhão de reais. Está completamente descartado no Corinthians por causa dessa questão ligada aos vencimentos. Entre os nomes sugeridos aos dirigentes do Corinthians tem um bem conhecido no mercado sul-americano, Guillermo Barros Schelotto, argentino, 47 anos de idade, foi um baita atacante, se tornou treinador mais recentemente, já trabalhou em alguns clubes como, por exemplo, no Lanús, no LA Galaxy e no Boca Juniors. Ficou no Boca entre 2016 e 2019, por lá ganhou 2 títulos do Campeonato Argentino, a Sul-Americana e ainda foi vice da Libertadores da América, perdendo na grande decisão pro rival River Plate. Depois esteve no LA Galaxy dos Estados Unidos por 2 temporadas, não fez bom trabalho e o Guillermo Barros Schelotto colocou na cabeça que quer trabalhar no futebol brasileiro. Já conversou com alguns clubes que perderam treinador nos últimos meses, não houve acordo. O Schelotto está muito empolgado com a possibilidade de trabalhar num clube como o Corinthians. Ele vê muitas semelhanças entre o Corinthians e o Boca Juniors. O esquema de jogo do Schelotto também, de acordo com a visão das pessoas próximas a ele, tem tudo a ver com a escola do Corinthians nos últimos anos. Defesa muito forte e transição rápida, apostando muitas vezes na ligação direta. O Schelotto está convencido de que, se for contatado pelo Corinthians em caso de demissão do Wagner Mancini, pode fazer sucesso à frente do timão.
E antes de mudar de assunto, só queria saber a sua opinião. Wagner Mancini merece continuar no Corinthians? Se não, quem você buscaria? Qual seria o seu treinador ideal? Use o espaço para comentários para opinar. E por falar em pressão, precisamos contar sobre Rogério Ceni e o Flamengo. O rubro-negro entrou em campo na noite desse sábado e só empatou em 2-2 com a Portuguesa, jogo como visitante. O Flamengo com todo o time reserva, nem o Diego Alves foi pro gol, quem apareceu por lá foi o Neneca, que evitou uma tragédia. O Flamengo chegou a estar perdendo por 2-0 para a Portuguesa, no segundo tempo a Portuguesa teve um baita contra-ataque e o Neneca fez uma excelente defesa que impediu o 3-0. Alguns minutos depois o Pedro fez o 2-1 e o mesmo Pedro garantiu o empate, que colocou o Flamengo na liderança provisória do Campeonato Carioca. São 20 pontos conquistados, os mesmos 20 pontos do Volta Redonda contra 19 do Fluminense e 18 da Portuguesa. Desses 4 times que se classificariam para a próxima fase, só o Volta Redonda ainda faz o jogo dessa penúltima rodada. E se vencer vai abrir 3 pontos para o Flamengo, embora tenhamos no próximo domingo Flamengo e Volta Redonda no Maracanã. O Flamengo vai precisar vencer por qualquer placar para ultrapassar o Volta Redonda e terminar essa fase de grupos na primeira colocação. Só que o 2-2 contra a Portuguesa, associado ao 3-1, derrota para o Vasco na última quinta-feira, e o empate sem convencer contra o Palmeiras, ainda que tenha valido o título da Supercopa, todo esse pacote fez com que o Rogério Ceni ficasse ainda mais na frigideira, pelo menos em relação a torcedores. Depois da partida, nas redes sociais, o hashtag Fora Ceni, demissão e o nome do Renato Gaúcho foram alguns dos assuntos mais comentados. E uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, a Raça Rubro-Negra, emitiu um comunicado para dizer que a paciência com o Rogério Ceni acabou. Separei alguns trechos dessa nota para você entender um pouquinho de como pensam esses torcedores. Abre aspas. Estamos extremamente insatisfeitos com a forma como é conduzido o futebol rubro-negro. Ceni contou com o nosso apoio durante o período. Apesar disso, ainda não convence, mesmo com títulos conquistados. Depois a torcida cita pontos que causam estranheza. Um deles, a manutenção do William Arão como zagueiro, mesmo diante de reforços para a posição. Outra coisa que incomoda, ver o Gerson escalado como ponta. E aí a torcida completa. Por muito pouco não desperdiçamos o octacampeonato. Sabemos que não teremos outras chances de errar. Insistir no erro é o mesmo que desperdiçar títulos. Fecha aspas. É diante desse barulho que o Rogério Ceni vai para a partida da terça-feira na estreia da Libertadores contra o Vélez Sarsfield na Argentina. O Vélez é o principal adversário do Flamengo nesse grupo, embora seja um grupo bem traiçoeiro e perigoso. O Flamengo precisa voltar pelo menos da Argentina com empate para não começar a correr risco de não se classificar para a próxima fase. E o Rogério Ceni é aquele que tem mais a perder com essa partida. Se for derrotado pelo Vélez, se associando ou se somando ao empate contra a Portuguesa, ainda que com time reserva, a derrota para o Vasco da Gama, tudo isso vai gerar ainda mais pressão. Não sei se Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram responsáveis pela contratação do Rogério Ceni, vão ter força de bastidor para segurar o treinador. Afinal de contas, dentro da Gávea, onde circulam figuras antagônicas em relação aos homens do futebol, o filme do Rogério Ceni já está bem queimado. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê ao longo do dia na live, a tradicional live de domingo. Vou comunicando a vocês aqui no canal, seja pela comunidade, seja com postagem, que horas que vai acontecer essa live. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.